Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de receber Rodrigo Lourenço, diretor comercial da Construc Engenharia. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio. A satisfação é minha, de verdade, poder trocar uma ideia contigo nesse podcast que é uma referência no mercado imobiliário. É um privilégio para mim. Obrigado novamente. Você, corretor de imóveis, vou deixar um recado aqui do nosso patrocinador, da Plano e Plano, mandar um abraço para todo o pessoal lá da Plano e Plano, toda a galera lá do Everton Costa. Deixar um recado para você, corretor. A Plano e Plano tem algumas houses te esperando para conversar, para tomar um café. Muitos lançamentos agora em 2024. Se você quiser conversar com o pessoal da Plano e Plano, vou deixar aqui o link nos comentários. Muitos lançamentos, como eu falei, e o famoso cashback, faixa preta. Tem várias houses aí para te absorver e prosperar dentro do mercado imobiliário. Então, novamente, um abraço para toda a galera da Plano e Plano. E, Rodrigo, pô, você é um cara que faz tempo que a gente estava para gravar. Tava na minha lista lá. Tenho uma agenda lá e tenho nomes assim que eu preciso chamar. E, pô, toda hora Rodrigo e agora deu certo. Que bom, Sérgio. Pô, olha aí que privilégio, né? Fazer parte de uma lista desse Tava na cara. minha lista. Que legal, que bom que deu certo, Sérgio. E o Rodrigo, um parênteses, o Rodrigo, conheci o Rodrigo, já conheço o Rodrigo há pelo menos uns 6, 7 anos por aí. É. E no mercado imobiliário, como tudo, pô, você tem os caras bacanas, você tem os caras não tão legais, e você tem caras igual o Rodrigo. O cara que você pode contar, né, Rodrigo? É um cara sensacional. Então, quero contar um pouquinho a história, agradecer toda a parceria aí. Depois a gente vai contar várias histórias. É um cara que você liga, você manda mensagem, é um cara que você pode contar com ele. E, pô, obrigado novamente aí por toda a generosidade que você sempre teve comigo aí. Que é isso, Sérgio. É recíproca a admiração. Eu acredito, cara, de verdade, sem demagogia, a gente tá nessa vida de passagem, né? E o mercado imobiliário, que parece ser muito grande, ele é muito pequeno, né? E quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, eu tenho orgulho de, nesses quase 18 anos aí que estamos na estrada, de ter ajudado muita gente, de ter aprendido também, aprendido com os erros, é claro. A gente é ser humano, somos passíveis de se equivocar, mas tem uma coisa que eu aprendi, Sérgio, é não ter compromisso com o erro, cara. Eu peço desculpa, volto atrás, refaço a caminhada, reavalio a rota. E talvez por isso a gente tenha essa empatia aí, porque você é um cara também muito altruísta e que ajuda e contribui muito para o mercado. Obrigado, viu? Obrigado. Rodrigo, você tem uma trajetória muito bonita no mercado imobiliário. Você conta um pouquinho pra gente aí, como é que você entrou no mercado imobiliário? Por quê? O que você ouviu? O que te despertou? Você ia trabalhar pouco e ganhar muito? O que te contaram aí para entrar no mercado imobiliário? Nossa, Sérgio, assim, isso é muito bacana porque me remete lá em 2008, né, quando eu estava passando por uma circunstância pessoal, profissional muito difícil, né? E eu lembro que eu liguei a um amigo, o Joey Valentim, um abraço, meu irmão. E ele atendeu o telefone, né? Pô, doutor, como é que você está? Ele me tratava dessa forma porque é, anos antes eu havia estagiado, né? No escritório jurídico do irmão dele. Falei, Joe, não preciso fazer média contigo, né, cara? Posso usar meu francês aqui? Claro, claro. Tô fudido, tô realmente precisando me reerguer, passando por uma situação delicada, tô trabalhando como manobrista de madrugada em baladas que antes eu frequentava e consumia, né? Quando empregado estava, e também revezando com um contrato na prefeitura de Osasco, né? Ou seja, estou trabalhando para sobreviver, para manter a minha filha, né? Minha primogênita Júlia, te amo, hoje com 21 anos. Naquela ocasião ela era novinha, né? Era um bebê. E aí, Sérgio, ele comentou, falou, cara, eu adentrei num mercado que é sua cara. Eu falei, o que que é, Joe? Isso ao telefone, né? Falou, meu, é corretagem. Eu falei, corretagem, bolsa de valores e tal? Falou, não, é corretagem de imóveis. Eu falei, como funciona? E aí ele me passou um brief, né? E a cada vez que ele falava sobre como era possível acessar esse mercado, mas eu desmotivava, né? Por quê? Eu já estava numa situação financeira muito delicada,
teria de fazer um investimento para adentrar no mercado imobiliário, fazer o curso de TTI, e até que você fizesse a sua venda, você tinha que se custear, sem ajuda de custo, sem nada. Né? Eu falei, pô, Joe, bacana, obrigado. Nesse momento eu não consigo, mas, cara, né, obrigado pela abertura. Guardei aquilo comigo, compartilhei isso com a minha esposa, Karina, maravilhosa, te amo, minha parceira, né, há tantos anos juntos. E aí, Sérgio, eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi fazer uma visita a ele, né, ao Joe. Ele estava atuando num plantão chamado Inova São Francisco, que fica na Vila São Francisco, em Osasco. Um lançamento da Rodobens e da Camargo Corrêa. Era um lançamento muito grande. Eles praticamente mudaram o quadrilátero ali do bairro para fazer 3 condomínios, né? Que juntos totalizam mais de 6 mil unidades. E eu fui lá visitar e eu curti a vibe, né? Os corretores todos ali, bem postados, bem posicionados, e quis fazer parte daquilo. Aí realmente entrei na Abiara, uma faculdade para muitos do mercado, né? A Biara foi seu primeiro, Foi minha sua primeira primeira escola aí. escola, cara. E eu tenho orgulho, porque foi a escola onde eu adentrei. E quando eu entrei na Biara, tinha lá que ter um nome comercial. Eu lembro até hoje que meu gerente chegou assim: como é que você chama? Falei, Rodrigo. Não, Rodrigo já tem, eu não entendendo nada, né? E seu sobrenome? Eu falei, de Paulo Lourenço. Não, já tem Paulo, já tem Lourenço. Pô, tinha o cronome. Eu falei, meu, foi o que minha mãe me deu, né? Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte: você tem cara de ser correria, você vai ser o Piquet. E eu não entendendo nada, né? Eu falei, meu, Piquet, por quê? E aí eu tava no RH, nisso entrou uma senhora desse tamanho, baixinha, mão na cintura. Eu falei, Godoy, porra é essa? Você acha que isso aqui é a... Falou o nome da concorrente, para colocar o nome dele de Piquet? Aí eu vi que ele ficou pianinho, eu falei, pô, a mulher deve me mandar em tudo aqui, né? Coloca o nome dele de Nelson. Aí eu olhei, né? Quase que eu falei. O Sérgio falou, prefiro o Piquet e tal. Mas aí eu Aceitou o Nelson. fiquei na minha, fiquei o Nelson. E aí durante anos eu fui o Nelson. Tanto é que quando encontro amigos da antiga do mercado, né? A gente tem um grupo no Facebook de velha guarda da Biara, então é só Nelsinho que me chamam, né? E foi como Nelson que fui calça branca, né? E fui também corretor. E um parênteses, cara, eu fiquei 6 meses sem vender. Você entrou e levou 6 6 meses. meses para a primeira venda. Porque eu queria conciliar, Sérgio, o trabalho como corretor, né? Na verdade, como estagiário, né? Que ali estava iniciando o processo, com o trabalho que eu fazia para a noite e também 12 por 36 na prefeitura. Ou seja, sem Você focar... tinha 3 empregos. 3 empregos. E aí, naturalmente, eu não tinha foco, né? E aí não estava performando. O meu gestor também, ele pouco me auxiliava, direcionava, mas muito mais por conta da minha falta de foco, eu fiquei sem resultado e quase também desisti do mercado, né? Porque pessoas próximas a mim, como é minha mãe, por exemplo, te amo, Dona Vera, minha rainha, ela chegava e falava, pô, filho, você estudou tanto, né, para se propor a isso, porque eu saía para panfletar, né, fazer um trabalho debaixo do sol, semáforo e tal. E aí eu tinha crancado, né, o curso de Direito no último ano, no último semestre, antes de passar por toda essa circunstância. Falei, mãe, mas é algo que eu acredito, só depende de mim e eu vou insistir. E aí eu lembro que nessa insistência eu consegui efetivar uma venda no Inova São Francisco, né? E aí o valor que ali eu conquistei de comissão... Como foi essa venda? Da onde veio esse lembro. cliente? Roleta, Não, eu peguei esse panfletagem? cliente, cara, num PAP, e eu lembro que eu peguei ele no shopping Continental. Lá na Vila Iara existe um shopping chamado Continental. Sim. E aí eu fui, né? Não tinha carro na época e tal. Eu fui andando até a Vila Iara com uma quantidade de panfletos na mão e meu objetivo era bater e voltar. E aí realmente lá o cliente estava na frente do Continental, havia uma barraca de frutas, né? A Thalita, o marido dela, Lucas, Thalita e Lucas. Se estiverem assistindo... Você lembra até hoje o nome dos clientes? Thalita e Lucas. Minha primeira venda no Inova São Francisco, no mercado imobiliário, cara. A comissão foi boa dessa primeira Cara, venda? foi boa porque, assim, era um empreendimento e padrão econômico, digamos assim. Não era um Minha Casa Minha Vida, uma faixa acima. Mas o que eu ganhei ali, Sérgio, me percebeu, por exemplo, 3 meses de ganho na prefeitura e à noite, né?
E foi interessante porque eu abordei esse cliente, eles estavam numa barraca de fruta, apresentei a eles o projeto, né? E aí eles vi que eles se interessaram e eles quiserem conhecer. Falou: "Olha, Nelson, tem como a gente dar uma olhada agora?" Eu falei: "Tem, inclusive tem um decorado lá." Eles: "Pois bem, então nós podemos ir?" E naquela época não existia Uber, né, cara? E táxi era muito caro, né? Eu falei: "Claro, olha, eu deixei meu carro no stand. Algum problema se eu voltar com vocês?" Eles, claro que não, né? Pô, aí entrei no carro do casal, fomos até o plantão e lá eu tive a felicidade de ser auxiliado, né? Ajudado pelo Ávila. Um abraço, Ávila, que foi depois meu gerente, um cara que eu tenho um carinho imenso. O Ávila, ele nunca me deu um peixe, sabe, Sérgio? Mas ele me ensinou a pescar. Não por acaso eu fui corretor campeão de vendas na equipe dele, né? Depois que eu saí da equipe que eu estava e tal, por uma circunstância administrativa, o gerente saiu, eu fiquei órfão e o Ávila me assumiu. E essa foi a primeira venda. Com essa venda, eu agradeci a oportunidade na prefeitura, também no trabalho noturno que fazia, e passei a me dedicar ao mercado imobiliário, né? E aí eu passei a perceber, Sérgio, que eu teria de fazer a minha própria sorte, né? Ou seja, depender de indicação e de retorno. Eu não poderia depender da sorte que era a vez, né? Quantas pessoas tinham na vez naquela Olha, época? eram duas empresas, né? Era a Biar e a Fernandes Mera. Cada empresa tinha em torno de 150 corretores, né? Então, quando eu saía da minha residência para ir até lá, Sérgio, né? Eu dependia de muita sorte. Primeiro, de acordar no horário. Segundo, de chegar no horário. Terceiro, de pegar um bom número. Quarto, de atender nesse bom número. Quinto, de atender um cliente com renda. De atender um cliente que com renda tivesse nome limpo, um cliente que com renda com nome limpo a esposa gostasse ou o marido. Enfim, era uma circunstância em que eu percebi que realmente depender da roleta me faria vender menos. Então, eu criei uma metodologia própria e um rito de trabalho. Então, de segunda a segunda, eu tinha um foco. Eu sabia exatamente qual dia eu iria ofertar, para quantos clientes eu iria ligar. E não existia mailing, né? Então eu tinha que levantar o prédio que eu via que tinha uma característica a qual o meu produto seria upgrade dele, levantava no site da Telefônica o endereço daquele prédio, pegava e ligava no residencial, E não né? tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Exato. Depois Tinha que, surgiu o BlackBerry, tinha que né? ligar, tinha que Tinha que ligar. ligar. E aí eu ligava, eu tinha essa disciplina, embora nunca foi muito o meu forte, mas dizia o grande Elmo, né, Almeida, que Deus o tenha, que ofertar não ofende, que não oferta não vende, né? E eu ofertava, então eu tinha ali um rito de ligações a fazer, a cumprir na semana, e tinha também um número de pontos de captação que eu deveria abrir semanalmente. Então, como eu ainda não havia conquistado o meu carro, eu andava muito de ônibus, né? Dependia da condução. Então, entre o ponto e até o stand, eu, em todo e quaisquer comércios que eu passava de frente, eu entrava, me apresentava, tentava vender para quem me abordava, mesmo ciente que aquela pessoa não teria o perfil para o meu produto. Agora, essas técnicas você aprendeu com alguém ou você Não, desenvolveu? eu desenvolvi, fui autodidata, porque realmente o mercado naquela ocasião, isso em 2008, ele tinha um cuidado na qualificação. Quando eu adentrei na empresa, eu passei por 3 dias de integração, que era chamado assim. A Biara reunia os candidatos lá na Avenida Paulista. E essa senhora baixinha que me colocou o nome de Nelson, Carolina Quezada, um beijo, minha querida, que anos depois me promoveu a diretor comercial da empresa, ela já vice-presidente da Biara, né? Então, ela junto da equipe de RH, Sérgio, ela tinha naturalmente um cuidado na qualificação do profissional. Então, você entrava ciente das regras, né? Ciente do código de ética da empresa, você sabia ali o beabá. Mas o trabalho proativo, isso era muito autodidata. Ou você tinha que desenvolver, ou você tinha que buscar essa informação, né? E essa técnica de ritos, de ligações, de montar, abrir pontos avançados, porque a cada lugar que eu deixava o meu material, e tudo foi aperfeiçoando. De início eu olhava, né, deixava o material e saía, né, meia folha. E percebia que não dava resultado, porque eu percebia que a pessoa, o comerciante, se achava ali indignado por ter chegado do nada uns folhetos, devia jogar fora e ir embora meu dinheiro com a etiqueta e tudo. Então passei a abordar as pessoas que lá trabalhavam sem fazer distinção
se era atendente, se era ali a moça da limpeza, a tia do café, eu tentava vender para ela. E isso gerava uma empatia e ela me levava até o dono, né? E aí, junto ao dono ou junto ao gerente, eu pedia, eu falava, olha, eu percebo que o meu público frequenta muito essa banca de jornal, frequenta muito essa casa de carnes, essa drogaria, né? Essa boutique, essa clínica. E eu gostaria de fazer, deixar em algum lugar que não for atrapalhar um pouco de material. E eu faço questão, inclusive, de repor. Tem algum problema? Qual que é o telefone? Com quem que eu posso fazer? Então, eu montei ali um script, né? E é como pedir, né? O jeito certo, Cara, né? sempre, sempre. A abordagem é tudo, né? E isso me fez naturalmente ter resultado, né? Eu tive poucas vendas na minha carreira na vez, mas eu vendi assim significativamente, né? Através de indicação e retorno, Sérgio. Agora, quando que você deixa o trabalho à noite e da prefeitura? Quando é que você foca 100% no mercado imobiliário? Quando que virou a chave que você falou, vou investir aqui que vai dar resultado? Sérgio, foi a partir realmente dessa primeira venda, porque na ocasião eu sou um cara, Sérgio, e tenho orgulho da minha origem, né? Eu sou um cara de família simples, né? Que foi criado pela minha mãe, sem uma figura paterna, então ela com muita dignidade trabalha, eu educo a mim e meus irmãos, o Júnior e Luciana, que eu amo. E então nós nunca tivemos uma vida confortável, mas também nunca tivemos uma vida miserável, né? Sempre moramos na região periférica de Osasco, onde cresci. E por circunstâncias, né, da vida, Sérgio, eu fui pai muito jovem, né? Fui pai com 20 anos de idade. E aí me separei da mãe da minha filha, minha cabeça virou. Eu saí do emprego que estava, não era um bom emprego, onde eu trabalhei por 7 anos no Registro BR, que é o órgão que regularmente institucionaliza todo e quaisquer sites finais Sim, sim. BR, né? O Comitê Gestor de Internet do Brasil. Então, eu trabalhei lá por 7 anos, cara, e era uma empresa muito boa, né? Que eu tinha uma remuneração muito boa e que também custeava metade da minha faculdade, né? Então, eu estudava na Unip, na ocasião, uma faculdade cara, mas que era aquela que tinha convênio com a empresa. Então, eu tinha um padrão de vida bom. Eu morava na região periférica, mas em um bom bairro, Conjuntos Metalúrgicos, ali em Osasco. Então, me vestia muito bem, tinha grana para poder sair, sempre fui vaidoso e tal. E aí, quando eu separei da minha esposa, combinou com a minha ex-esposa e combinou com a perda do emprego. Eu acabei moleque, 21 anos, gastei a grana, rescisão, foi tudo pro vinagre. E aí culminou numa prova espiritual, cara, que eu acredito muito em Deus, né? Então, sou temente a Deus e naquele movimento, cara, culminou que eu precisei morar numa comunidade, meu. E eu não nasci nem cresci numa comunidade, numa favela, e não teria nenhum problema com isso, né? Mas por circunstâncias financeiras, realmente eu tive que me deslocar para lá. E foi uma resiliência, sabe? Porque eu já tinha até então conhecido vários lugares no Brasil, porque como tinha um bom emprego, era bem remunerado, estudava numa faculdade, cujas pessoas ali eram de famílias, né, famílias abastadas, então eu já tinha um network diferente. E aí quando você se vê morando numa comunidade, sabe, Sérgio, de Carapicuíba, né, que já é uma cidade simples, e aí numa comunidade de Carapicuíba, ali eu percebi que eu não poderia me acomodar e nem tive essa pretensão. Então lá fiquei pouco tempo, pouco mais de 2 anos, como um rito de passagem realmente, aonde eu só ia para dormir, porque eu passava o dia inteiro ou na prefeitura ou fazendo trabalho à noite. E foi lá que eu conheci naturalmente o mercado imobiliário. Então era interessante porque eu me desdobrava, porque eu tinha que pagar a pensão da minha filha, e também a minha esposa, a Karina, ela veio morar comigo nesse cenário. E a Karina sempre foi uma mulher linda, né? E estudada, ela é pedagoga. Naquela época ela lecionava, entre outras escolas, no Bradesco. E ela se propôs a morar comigo naquela situação por acreditar em mim, por amor, porque eu não sei, ela é a mulher mais visionária que eu conheço. Fato Sérgio, Você que convenceu. cara, foi uma circunstância Como é que você familiar conheceu ela? dela. A Karina eu conheci ela, morava no Conjuntos Metalúrgicos. Tínhamos uma amiga em comum, a Ludmilla, e elas ambas lecionavam na mesma escola, né, de educação infantil ali no bairro. E aí uma vez
Elas estavam conversando na calçada da Ludmilla, eu olhei, né? Atravessei a rua na hora, morena de olho verde, pô. Aí já fui, né? Com aquele gingado, né? Aquela malemolência. Aí eu conheci a... Falei, Ludmilla, tudo bem? Quem é sua amiga e tal? Conheci. E aí pedi o contato dela pra Ludmilla. E a Ludmilla, ela me fritou, né? Falou, ó, cara, o Spy, que é meu apelido, né? Spy? Spy. Porque eu, na época do óculos, lembra aquele Ah, óculos da sei, Spy? Eu lembro, só lembro, usava lembro. aquele óculos, cara. Então, lá no bairro, inclusive, tem gente que talvez nem saiba o meu nome, é Spy, até hoje. E aí falou, ó, o Spy pediu seu telefone, mas, cara, eu não indicaria, porque Cuidado, ele cuidado. fica com todo mundo, já é pai, me fez a caveira pra Karina, né? Mas a Karina, acho que gostava de um bom desafio, falou, não, passa meu telefone que eu seguro. E aí a gente começou a ficar. Aí passaram ali 1 ano e meio, mais ou menos, minha vida dessa reviravolta. Então, quando eu a conheci, eu ainda trabalhava, fazia faculdade, então isso despertou nela também esse sentimento de que, pô, é um cara de periferia, mas é um cara com a cabeça diferente, já tá no último ano de direito, trabalha numa bela empresa e tal. E eu nunca deixei também a responsa da minha filha para trás, sempre que na medida do possível ali atendia. E resumindo, o Sérgio, ela realmente começou a ficar comigo e eu não tinha, só que não tínhamos nenhum compromisso, né? Ela fazia o rolê dela, eu fazia o meu. E quando fui morar na comunidade, eu realmente, ela teve uma desavença com o pai, né? Que inclusive faleceu recentemente, que Deus o tenha. E ela, por conta dessa desavença, ela se viu numa condição em que eu falei: não, você não vai ficar desamparada, vem morar comigo. Aqui também é uma passagem, daqui a gente não vai. E aí tem um ponto importante, Sérgio, porque eu fiz a venda na corretagem e falei com ela, falei, cara, e detalhe, eu liguei pro Joe Valentim do celular dela, né? Porque eu nem celular na ocasião eu estava, né, com crédito e tal. Não tinha crédito. Não tinha crédito. Tava Durango que nem um coco, cara. E aí, enfim, quando eu vendi, cheguei nela e falei, cara, eu vou me dedicar à corretagem, cara. Eu peguei o gosto, você viu quanto eu vou receber de comissão? Eu acho que é isso. Aí ela apoiou e aí foi aonde criei uma carreira dentro da Biara, né? Como eu sujei a calça com essa venda, com o Lucas, depois uma sequência de vendas, e que culminou com a minha ascensão a coordenador dentro da empresa. Então, de corretor Isso, para coordenador. exato. Que aí foi no ano de 2009. Eu lembro que foi feito ali uma estratégia da Biara, onde os corretores que vendessem determinado produto, que era o Angra One, um produto incrível em Angra dos Reis, no Frade, os corretores que vendessem aquele produto daqui de São Paulo participariam de uma ação in loco dentro do Frade, numa mansão que o incorporador iria alugar. Então ali você teria a oportunidade de abordar, né, o target do produto dentro do condomínio. E era um condomínio incrível, composto por villages, aqueles apartamentos na encosta, bangalôs e casas com deck, e o pier e atingiria um calado que poderia aproximar embarcações e tal. Então, era um projeto bem elitizado e um hotel 5 estrelas que seria gerido pela Cisa Park. Eu posso falar de marcas aqui? Claro, claro, fica à De vontade. boa, boa. E então esse produto me encheu os olhos, sabe, Sérgio? Eu, como corretor, consegui na oferta fazer uma venda para um cara muito, muito poderoso, que na época era vice-presidente do Itaú, né? E foi muito interessante porque eu não teria outra forma de acessar uma pessoa como essa, senão como corretor, senão pelo trabalho de oferta, né? Eu fiz a venda para esse cliente e a partir dessa venda ele me indicou um outro amigo que também comprou uma unidade e isso me credenciou a fazer parte dessa ação in loco, que foi coordenada pelo Kleber, o Klebinho, Kleber Puzzi. Um grande abraço, Kleber foi meu diretor na Biara Campinas. E o Kleber ele tinha saído da Biara Imobiliária para ir com o Minoro, para a incorporadora. E depois ele retornou para a imobiliária. E ele retornaria para ser gerente. Mas até que ele assumisse ali uma gerência, uma equipe, dera a ele duas coordenações coringas. O Angra One e o Aldeia dos Capuchos, um lançamento que a Biara fez na época em Portugal. E aí o Kleber deixou claro para mim e para os demais corretores envolvidos, entre os quais o Oliveira, um beijo, meu irmão, entramos juntos no mercado. Ele hoje é o gerente de produtos campeão de vendas da Elbor há muitos anos, é uma referência para mim, um grande irmão. Entramos eu, ele e o Alvarenga, somos inseparáveis os três até hoje.
E aí fomos o Oliveira, o Bento, a Antonieta e o Fausto. Foram os corretores que venderam. E aí eu pude levar a Karina, minha esposa. A Karina, na época, era professora. Eu falei, cara, na verdade, ela não quis me deixar ir sozinho pro Rio de Janeiro, né? Ela, não, eu vou. Eu falei, pô, mas você dá aula? Não, eu abro mão. E ela veio e se tornou, portanto, ela tirou o Cresce no IBRAD, tudo certinho. E a Bitcoin, então, a princípio da área de pedagogia e veio trabalhar comigo como corretora. Mas por conta dessa viagem mudou Por conta mudou a dessa cabeça viagem, exato. E aí foi interessante pelo seguinte, Sérgio. Essa viagem, cara, ela foi emblemática porque a perspectiva de todos era excelente, né? E eu era um cara que já, dos 2 anos anteriores, né, me notabilizei por ser um cara bom de PAP, de abordar, de convencer, levar debaixo do braço. Ou seja, eu estava no meu local. Eu ia arrebentar. Eu tava ali crente que eu ia dar uma guinada a ponto de sair daquela situação de comunidade, a ponto de naturalmente ter uma possibilidade de comprar meu carro. Eu tava, feliz com isso, né? Só que foi um Réveillon, 2008, 2009 para 2010, que houve, não sei se você se recorda, um desmoronamento em cima de uma pousada lá em Angra dos Reis, cara. E sempre, em infelizmente, janeiro, é isso. começo do ano. É isso. Sempre houve, né, infelizmente, situações semelhantes lá, aonde apenas as famílias mais simples, mais humildes sofriam, né? E dessa vez, pelo fato de famílias também abastadas terem sofrido, porque caiu numa pousada elitizada e morreram lá famílias ricas, talvez isso tenha ganhado uma repercussão ainda maior na mídia. O fato é que não tinha clima algum para venda, cara, né? E o Kleber tinha deixado claro, antes de tudo isso acontecer, que quem tivesse ali melhor performance assumiria a coordenação do produto, porque ele voltaria para assumir uma gerência na Biara São Paulo. E eu vi ali uma oportunidade, sabe, Sérgio, de crescer profissionalmente, né? Porque na empresa até então, naquela ocasião, a Biara era uma potência, né? E com mais de 5 mil corretores, então para você merecer uma coordenação era muito difícil, sobretudo se você não era ali de uma cúpula, se você não era um peixe, né? Que era o meu caso, né? Então, que eu não era meu caso, né? Então vi realmente por meritocracia essa Você oportunidade tinha que ali, trabalhar dobrado. sem dúvida. E isso até hoje, né? Nada mudou. O fato é que, cara, a única venda que foi feita lá foi uma venda que eu fiz para um cliente. Fala até o nome dele, João Matias, dono da maior rede de postos de gasolinas, né? Dali do Centro-Oeste. E foi engraçado porque o clima estava péssimo, né? E eu, na casa que estávamos, vi passando, né? Um senhor crôpego, já meio sujo de barro, sem camisa, com a garrafa de Jack Daniels na mão. Já colei do lado, comecei a conversar e ele bem alterado, né? E coloquei meu cartão no bolso dele. No dia seguinte ele me ligou e na hora que eu vi lá o telefone tocando 92 o DDD, já atendi, doutor Antônio, como vai? Estava aguardando realmente sua ligação. Aí silêncio do outro lado da linha. Falou, Nelson, de onde nós conhecemos? Falei, não, ontem estivemos juntos, confraternizamos, inclusive o senhor se comprometeu em prestigiar meu trabalho, vim conhecer um empreendimento que, né? Enfim, comecei a abordar ele. Ele me cortou e tal, falou, você tá onde? Eu falei, olha, o senhor sai do Frade, sentido Bracuí, à primeira direita, você vai ver a sinalização, eu tô aqui, pode vir, eu tenho aqui um local adequado de segurança para receber o senhor e a família. E o cara foi, conheceu, gostou e comprou, né? E aí foi a única venda que fizemos desta ação. Porque os demais corretores se dedicaram, claro, mas não tiveram êxito como eu não tive com outros clientes por conta do clima. Não tinha clima para venda mesmo. Porque ligava a TV, pingava sangue por conta desse episódio, né? E aí eu me tornei coordenador, Sérgio. E aí foi a minha primeira coordenação no mercado. Só que esquece o glamour, cara. Foi mó perrengue, porque para segurar os corretores ali comigo, né? Porque aí devolveu a casa, né? Que alugamos pro Réveillon. E nós ficamos numa pousada no próximo, mais uma pousada na Vila dos Pescadores. E aí qual era a dificuldade, Sérgio? Eu percebia que ou o pessoal de Angra dos Reis ou é muito rico, é o pessoal que usa ali para veraneio, ou o pessoal é muito simples, que é a mão de obra dos condomínios. Então, para acessar o target era impossível, porque eu já não estava mais dentro do frade, né?
Então, estava batendo cabeça, e naquela época, na Biara, tamanha concorrência, ou você virava ou você era um fiasco, né? Então, eu falava isso pra Karina, eu falei, pô, amor, se eu voltar sem performar aqui, cara, eu não vou ter mais oportunidade nenhuma de coordenação. E qual era o meu sonho, Sérgio? Sempre foi o meu objetivo, ser gerente. Porque eu chegava no Inova, né, e nos plantões que eu fazia, aí chegavam os gerentes, né, com aquelas naves, com aqueles tênis lindos, a camisa sob medida, a Montblanc pendurada, né, com um belo óculos, e aquilo me inspirava, era inspiracional para mim. Falar, pô, quero ser um gerente. O que que eu preciso ser para ser gerente? Ah, você tem que ser um corretor de destaque para merecer uma coordenação, e toda e qualquer coordenação que você pegar, você tem que virar, não pode recusar nenhuma coordenação, para aí, quem sabe, talvez merecer uma gerência. Porque naquela época, Sérgio, o mercado era fechado, existia o tal do comunitário. O corretor não ia para onde ele queria, ele ia onde era escalado. Então ele tinha uma troca com o gerente dele. Ou seja, para merecer uma escala no plantão de lançamento, ele tinha que roer um ossinho e cobrir um remanescente ali. De igual sorte, o gerente tinha essa troca com o diretor dele. Então era um mercado muito melhor. Com a abertura de capital de algumas incorporadoras, passaram a abrir mais plantões, e as imobiliárias, as lançadoras, passaram a abrir mão do comunitário. Foi aí onde o mercado se perdeu, na minha opinião. Mas retomando a questão da coordenação, fazendo esse trabalho em loco em Angra dos Reis, precisava virar de qualquer jeito, eu tive um insight, meu. Para acessar esses caras, a gente tem que ir até eles. Aí eu convenci o Vasco Rodrigues, que era o CEO da incorporadora Fator Hilt, a disponibilizar uma embarcação para fazer um PAP em alto mar. Se liga. PAP em alto mar. É isso. E qual era o objetivo? Não, mas o PAP é porta a porta, então É tem que mudar isso. de nome. Não, mas eu não tenho nem como denominar. Não sei o que a gente faça aqui agora. Sérgio, qual que era o approach, cara? Em Angra dos Reis tem a Praia do Dentista, Saco do Céu e tal. São praias maravilhosas, aonde os ricos encostam as suas embarcações, uma maior que a outra. E ali realmente é uma competição. Acranca uma na outra, churrasco, e fica passando os ricos de um barco pro outro, espumante na mão e tal, e churrasco de meca, e abre Moe Chandon, enfim, aquela farra, né? O que que nós fazíamos? O Vasco abraçou a minha ideia, porque ele queria vender, e disponibilizou ele tinha dois barcos, tinha um bem grande, mas ele disponibilizou, claro, um pequeno, que os filhos dele usavam para fazer kitesurf. Então, eu, minha mulher, o Oliveira, a Maia, a esposa dele, e o Bento e a mulher dele, o Fausto, e esqueci o nome da esposa dele agora. O que que nós fazíamos, né? De sunga, né? Ou bermuda, camisão aberto, fazia um trabalho, encostava o barquinho do lado, tudo bem, como vai? Boa tarde. Olha, eu sou corretor, quando puder analisa essa oportunidade. Então, os caras não entendiam nada. Imagina os caras muito loucos, champanhe na mão e o corretor abordando. Mas, cara, foi um trabalho que nos trouxe resultado e que fez com que a gente performasse no produto, que infelizmente acabou não sendo entregue por uma questão ambiental. Ele foi embargado, uma pena, que era um projeto incrível, mas foi uma baita experiência. E aí voltei para São Paulo, cara. Voltei capitalizada, e minha mulher. Olha como é incrível essa história. Chegamos, ela falei, pô, cara, agora estamos capitalizados. Comprei um carrinho, comprei um golzinho. Eu falei, amor, agora vou alugar um apartamento no Bela Vista, né, que era um bairro nobre de Osasco, e venci. Então ela falou, não, amor, mas qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é ser gerente. Eu falei, então, não vamos alugar no Bela Vista, vamos alugar um apartamento na Vila Nova Conceição. Aí eu fiquei olhando para ela, né, São Paulo, os bairros mais caros. sim, e essa ideia estava acontecendo na comunidade Carapicuíba, né? Então eu olhei para ela, esperando ela meter um yeah, né? Ela, sério, eu falei, mas isso, cara, é caro, né? Ela falou assim, ao invés de a gente alugar 3 dormitórios no Bela Vista, como você quer, com essa grana a gente vai pôr um pouco mais, a gente pega um kitnet, um ovo na Vila Nova Conceição. Porque lá você vai a pé para Biara, quando assumir uma gerência, então você não vai ter despesa de gasolina nem de estacionamento, e alimentação também não, porque você vai almoçar e jantar em casa. A Biara, que era lá na A República do República do Líbano. Líbano, exato. Você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair. E, cara, eu acho que é o caminho. Ela me convenceu. Aí fomos, alugamos um. Era estratégico. Estratégico. Alugamos um apartamento no First Place, que é ali no finalzinho da Baltazar da Veiga, esquina praticamente com a Santa Mara, né?
E ali foi incrível, porque foi uma mudança total, assim, De mindset. de mindset na minha vida, porque eu saí, né, de uma região bem simples para um metro quadrado extremamente valorizado. A padaria era mais caro lá, tomar um cafezinho e o pão com Total. manteiga. Um pouco manteiga lá já não era simples. Mas o custo de vida era alto, mas isso também me levava adiante, né? Porque aí eu percebi que eu tinha que estar aonde o meu público estava. Você respirava também o ambiente. É isso, Sérgio. E aí foi incrível porque realmente ali eu tive oportunidade de coordenar um produto chamado Reserva do Mar. Esse foi interessante porque eu lembro que o Souzinha, grande Souzinha, lendário Souza, me chamou lá no aquário, né? Aí cheguei lá, ele tava assim, olha assim, ó, tem uma oportunidade para você. E eu desci Eu preciso emocionado. trazer o Souza aqui. Ele merece. É um figuraça. Tá na Lopes hoje, né? É isso. Um abraço, Souza. E aí ele chegou em mim e falou, ó, tem uma oportunidade para você. Aí eu desci emocionado porque eu achei que ia me tornar gerente, cara. Aí, puta, eu já falei, pô, Souza, obrigado, acho que eu tô preparado. Ele olhou assim, aí, menino, eu gosto desse assim, ó, nem sabe o que é e já tá abraçando. Eu falei, não, não é pra ser gerente. Ele falou, não, Nelson, ó, come muito arroz com feijão. Eu tenho um negócio que eu pensei em você, não ofereci pra ninguém, pra você ganhar um dinheiro, se capitalizar, lá, encheu ele come o cérebro como poucos, né? Falei, Souzinha, mas em Bertioga, cara, pô, eu falei que você acabou de vir de Angra dos Reis, fez a diferença lá, me ajuda nesse produto. Aí eu falei, vou lá conhecer. Aí eu fui lá conhecer o produto, Reserva do Mar, em Bertioga, um Elbor, na quadra da praia. Produto maravilhoso. E qual era a dificuldade lá, Sérgio? A dificuldade é que faltava 70% do empreendimento para vender. Não bastante, faltavam apenas 3 meses para entregar. Então eu tinha que encontrar um público que tivesse os 30% para pagar em 3 meses. O cara tinha que ter a grana, né? Porque ali 3 meses ele ia entrar no financiamento de 70% se renda tivesse. Aí eu fui lá, o Roldão, um grande amigo carioca, que fomos Gravei com o corretores Rodão. juntos. Gravei com o Rodão. Pô, o Roldão é incrível. E O aí Rodão tem muita história. ele tinha assumido a superintendência lá do litoral. Aí eu fui lá falar com ele, falei, Rodão, não me enrola, hein, irmão. Fomos corretores juntos. E aí, Nelson, pode contar comigo, meu irmão. Vou colocar os melhores corretores à sua disposição. Tamo junto e tal. Falei, cara, é o seguinte, se eu recusar essa coordenação, eu não vou ter outra chance de coordenação na Biara. Agora, se eu pegar e virar, é a chance que eu preciso para me tornar gerente, né? E aí, assumi o desafio e trabalhe nada, trabalhe nada, batendo e a pressão, fala, pô, né, o senhor, cara, é o seguinte, hein, meu, meu, você vai ser lembrado como o cara que tirou a Elbor da empresa. Por quê? Foi o primeiro empreendimento da Elbor dentro da Biara. Porque até então a Elbor só lançava com a Lopes. Então acho que de tanto Arnaldo martelar lá o Marcelo, ele falou, cara, resolve esse produto aqui que a gente inicia um diálogo. Era o Reserva do Mar e era o Te dou um Nelson osso pra roer. que tava lá. E aí eu cheguei, fui dar uma caminhada na praia, sabe, Sérgio? Eu clamando a Deus, assim, cara, olhando as placas dos carros, eu vi que tinha muito carro de Suzano e de Mogi. Falei, cara, é isso. Aí eu olhei no site, na época não era nem Google, né? Era Yahoo, né? O site de busca, lá, então, tiozão já, né? E aí, Sérgio, resumindo, eu falei, meu, tem uns condomínios lá que não é fechado, são boas casas de rua. Como se fosse, por exemplo, o City América, ali na região de Pirituba, por exemplo. Só contextualizando, quem não é de São Paulo, muita audiência fora de São Paulo. Sim, Então Suzano e Mogi, ela tá próxima ao litoral, norte ao de São litoral Paulo. norte. Você desce lá uma hora e pouquinho você É tá lá. isso, é próximo. Na verdade, é A Mogi uma. Bertioga. É a Mogi Bertioga. Então ficava mais ou menos uma hora assim de Bertioga, né? Porque aí, litoral norte ele é muito amplo. A primeira praia do litoral norte é Bertioga. E aí resolvemos fazer uma ação em loco. Convenci o head da Elbor na época que me atendia a custear uma van, ele veio os corretores, nós varremos um PAP nas casas, Em na Mogi e região, em Suzano. Mogi e Suzano. Cara, isso foi incrível, sabe? Em 6 meses a gente zerou todas as unidades, né? Vendemos tudo, cara. E aí voltei para a Biara, né? Com Voltou grande. capitalizado, Voltou né? grande. Já vendi o Golzinho, comprei um Corolla, voltei grande, crente que ia me tornar gerente, né? Lembro que no salão lá, o Bruno pegou, aqui tá o Nelson e tal, e aí o Marcelo Bonanata me parabenizando no meio do salão. Era o ápice da minha carreira como coordenador. Eu falei, cara, é isso, estourei, né? E estava aguardando realmente a minha oportunidade que não veio. E ali eu tive uma lição que mercado é momento. O mercado não é o que você fez. O mercado é o que você vai fazer e o que você está fazendo no momento.
Porque aí, resumindo, Sérgio, eu fui, né, direcionado a uma nova coordenação. Não, é um lançamento, é uma grande oportunidade. Você só pegou produto remanescente, merece agora lançar um produto. União Moca, da Calas, lá na rua Rui Martins, na Moca. Fui até lá, conheci o produto, tinha voltado, e aí, por circunstâncias de estratégia comercial, ele não foi lançado. Então, represário, eu cheguei nesse time. Num time em que havia pouca confiança dos corretores envolvidos, quem estava desde 6 meses atrás já tinha saído, enfim. Cheguei, fizemos um baita trabalho, eu e o português o Alberto, como coordenadores, não performamos, o produto não foi bem. E aí ninguém lembrava mais do Nelson, que em tese trouxe a Elbor, né? Lembrava do resultado que ali o produto não ia. Tínhamos bastante visita, porque a equipe era proativa, mas a conversão era realmente muito baixa. Até que o Caetano chegou em mim e falou assim, eu vou te salvar, cara. Vou te dar uma coordenação que se você virar, você vai assumir uma gerência. Falei, pô, Caetano, obrigado, cara. Tamo junto. Então, onde é? Falou, cara, é o primeiro Cirela em Santos. Falei, pô, Santos, ele é. Falei, caramba. Falou, meu, você tem a cara do litoral e tal. Falei, meu, Wave Offices, um empreendimento corporativo no Valongo, ali na entrada de Santos. E foi um produto que fizemos um trabalho lá maravilhoso, eu e a Claire, uma querida de coordenação, e conseguimos performar o produto, cara. E aí, com o resultado, né, do Wave Offices, eu realmente fui promovido aqui na capital, realizei meu sonho. E a superintendente que me promoveu, a Mirna, um beijo, chefa, ela decidiu sair da Biara, cara, 2, 3 dias depois que ela me promoveu. E eu fiquei sem chão, porque eu falei, pô, Mirna falou, não, fica tranquilo, o Amaral vai assumir minha superintendência, ele está muito feliz que você foi promovido, ele vai tocar com você. E o Amaral é meu amigo, mas eu queria assumir uma liderança com a Mirna, né? Sempre tive isso de seguir quem eu modelava, né? E aí, Sérgio, resumindo, essa promoção, né, a gerência, ela ia acontecer em São Paulo, mas eu desmotivei um pouco porque a pessoa que me promoveu, ela não tocaria comigo. Até que me ligou o Júlio, um abraço, Julião, Júlio Ribeiro, e falou o seguinte, falei, Nelson, já assumiu aí a cadeira? Eu falei, cara, eu tô aqui, expliquei para ele, falou, então é o seguinte, eu tô assumindo a superintendência aqui no interior, o Clebinho vai assumir a diretoria, vem para cá que eu vou te passar minha equipe inteira. Falei, é mesmo, Julião, ele é. Falei, cara, mas eu nunca fui para Campinas. Falei, meu, pega a Bandeirantes e vem Não tem direto. praia. Você vai amar isso aqui. Falei, Julião, Você só ia pra praia? Cara, eu passei uma temporada no litoral, Julião. Agora que eu me estabeleci de volta no meu AP, cara, que eu vou assumir uma cadeira aqui. Eu falei, meu, vem pra cá. Eu fui pra lá conhecer, né? Eu e minha esposa. Cheguei lá, o Júlio, ele é um comedor de cérebro nato, né? Me levou na Romana, a baita padaria no Cambuí. Falou, isso aqui que é padrão. Me levou no Parque Taquaral. Falou, cara, olha esse parque, é o Ibirapuera daqui. Nelsinho, pelo menos 2, 3 vezes na semana você vai vir aqui correr. Cara, eu morei 7 anos lá. Devo ter ido nesse parque, certo? Umas 2 vezes. Quando muito. E aí eu falei, Júlio, mas e a equipe? Falou, não, tá todo mundo no meu pente, eles vão direcionar para onde eu vou. E não foi o caso. Por quê? Era uma operação abiana interior, desde a época em que eu, lá atrás, no Angra One, o Kleber voltou, tocou a operação em São Paulo, e ele foi montar a operação no interior. E passaram-se 2 anos. E eu fazendo todos esses lançamentos, né? Do Reserva do Mar, do Rave Offices e tal. E a operação no interior acontecendo. A ponto do Kleber ser promovido a diretor, o Júlio a superintendente. Então, há 2 anos que a operação funcionava lá, Sérgio, é natural que os corretores dele já tivessem empatia e sinergia com os gerentes que eram pares dele. Já tinham feito um mês de venda para esses corretores. Os corretores não iam querer ficar com um gerente novo que estava vindo de São Paulo e que tinha fama de ser sangue no olho, né? De trabalhar muito. Ser pé de boi, né? Então, resumindo, a equipe dele de 30 corretores, né? Ninguém quis ficar comigo. E ele, puto, falou: não, Nelson, não admito isso, vou mandar todo mundo embora que não quiser ficar com você. Eu falei: não, Julião, em absoluto, não faça isso, irmão. São ativos intelectuais, né? Se eles não querem, tá tudo bem. Se você segurar a onda, eu vou montar minha equipe aqui. Ele falou: porra, mas do zero você nem conhece a cidade? Eu falei: eu vou, cara. Eu gostei da cidade, acho que vai ser bom para mim. Lá em São Paulo eu teria que montar também. Talvez teria maior facilidade por ser de São Paulo, mas eu vou montar aqui. E aí eu lembro que comecei a montar a equipe. Começo era de 2011. E a primeira venda que eu fiz foi um pátio abolição da ACS, que era um incorporador local, vinculado à farmacêutica MS, um incorporador super capitalizado. E essa venda eu fiz ali em abril, Sérgio. Foi um VGV de 280 mil, foi um apartamento de 2 dormitórios, para o Olegário.
Foi o único, ele e a Renata, os únicos, e o Johnny, os únicos 3 corretores da equipe do Júlio que aceitaram ficar comigo. E eu fiz essa venda em abril, Mas você montou a equipe do Você zero. teve que construir a equipe. Steve. Cara, essa venda foi feita em abril. Em dezembro de 2011, eu fui o gerente campeão de vendas da Biara Interior. E quando eu fiz essa venda em abril, o primeiro lugar já estava lá ranqueado com quase 20 milhões, né, de VGV e tal. E aí eu conquistei, cara, de abril a dezembro, uma performance, aumentei a minha equipe, claro, e uma performance de conversão muito forte. Eu era melhor que os demais gerentes que já estavam lá e que eram da região, em absoluto. Até menos experiência de gerência eu tinha com eles. Mas é que eu trabalhava demais, né? Realmente eu fui para lá junto com a minha esposa com o objetivo de performar e de conquistar patrimônio. Então eu era realmente o primeiro a entrar e o último a sair. E aí é uma questão de matemática. Eu trabalhava mais que os demais, né? E isso fazia com que realmente eu tivesse mais a mão da equipe, mais próximo, pegava tudo na mão. É sempre uma gestão, uma liderança situacional, né, que eu exerço desde aquela época. E consegui, cara, ser a equipe que liderava, a equipe master foi a campeã de vendas do interior em 2011. Em 2012, nós ficamos com o segundo lugar. Inclusive, eu fui o gerente que mais unidades vendeu na Abiara. É que, naturalmente, o VGV do interior em relação à Menor, capital é é um um pouco terço. menor. Mas em números de unidades, eu vendi mais do que o gerente campeão daqui da capital, né? E isso, naturalmente, me abriu uma oportunidade de ascensão profissional, porque aí o Kleber ele me promoveu a superintendente, né? E aí eu passei a fazer a gestão de gestores, né? Então é uma gestão totalmente diferente. Quando você é gerente de equipe, você tem a equipe mais próxima, né? Então a sua diretriz, o seu comando, o seu direcionamento, o seu feedback é ali com a ponta. Quando você passa a ser superintendente, e essa era a nomenclatura que a Biara tinha para os líderes de gerentes, você passa a delegar para o gerente e repassar. Então a informação chega na ponta, talvez não com a intensidade que você gostaria, né? Então É o telefone sem fio. foi um desafio que eu tive que ali aprender. Meu rendimento naturalmente caiu demais, né? Porque eu era um gerente de alta performance, que aí estava constituindo um patrimônio. Aquele primeiro imóvel que, por exemplo, eu frequentei, que é o Inova São Francisco, consegui comprar um imóvel lá, né? Que é um dos imóveis que mantenho hoje. E aí outros mais em Campinas, dentro da gerência. E a superintendência estava passando por um momento de aprendizado, um momento difícil, quando o Kleber decidiu sair da empresa e junto do Menegatti eles decidiram montar uma empresa no mercado imobiliário. Então eu era o superintendente melhor ranqueado na operação. Foi quando o Bruno me chamou com a Carolina, né, com a Carol, para tomar um café e falaram. Eu lembro das falas do Bruno até hoje. Um abraço, Bruno, Vivanco. Falou: ó, Nelsinho, já era Rodrigo Lourenço, né? Porque Aí já era já Rodrigo. era, já tinha. Eu Em mudei Rodrigo Campinas você Lourenço mudou. quando eu assumi a gerência. Ah, quando você Em assumiu a 2011. gerência. Em 2008 a 2011 eu fui Nelson. 2011 em diante eu me tornei Rodrigo Lourenço, mas o Bruno, como da velha guarda que era, me chamava de Nelson, né? Falei: Nelson, ó, sabe quando a professora tem bastante ponto negativo e positivo? Você é um cara que nunca teve uma comissão de ética na Biara, é um cara que sempre ajudou, nunca negou nenhum desafio, e é por isso que você vai se tornar o diretor da empresa, né? E aí foi muito gratificante para mim, mas muito desafiador, porque o ano era 2013, o mercado estava entrando numa decadência tremenda. Saímos dos áureos 2010, 11, 12, então entramos 13, 14 e 15, ladeira abaixo, né? Foram anos terríveis para a nossa economia, consequentemente para o nosso mercado. E foi o ano que eu me tornei diretor da empresa. Então, eu lidava com duas situações, Sérgio. Primeiro, o fato de ser muito jovem, de idade mesmo. Os incorporadores estavam acostumados a tratar com diretores mais experientes em termos de idade, né? E de igual sorte também, nada dava certo. E ninguém queria segurar o rojão. Queria colocar na conta da imobiliária, né? Mesmo que não tivessem seguido a orientação de preço que eu havia posicionado, mesmo que não tivesse feito a ação digital que eu havia sugerido, mesmo que não tivesse concretado os pontos que eu havia ali mencionado, os incorporadores faziam meia-culpa, a culpa é da empresa, não está vendendo. E nesse cenário de resiliência, me mantive diretor por 4 anos, de enorme aprendizado, onde conquistei legitimidade entre os incorporadores, conquistei resultados para empresas expressivos, como, por exemplo, o maior lançamento do interior, né, em VGV até aquela ocasião, o Royal Campinas,
um projeto complexo com 2 Lembro, hotéis lembro. e tal. Eu cheguei a trabalhar um pedaço desse projeto Você lembra? Que legal. Era o hoteleiro, a parte hoteleira. É isso, que era o Royal e o Contemporâneo. Os 2 hotéis anexos ao Centro de Convenções, Sim, que é o maior da América Latina, é. que era uma Que não estava estratégia. nem pronto na época ainda. Isso, porque era muito Em frente ao próximo. Royal, ao hotel. Exato, e próximo de Viracopos, né? Sim, não, Então, excelente. todo um apelo comercial muito grande. A nossa empresa, a nossa operação, a nossa diretoria, né? A Biara Interior, ela foi a responsável por maior parte de vendas do empreendimento. Como o CETIM Digital aqui da Ban também, um produto que lançamos com exclusividade de vendas Eu e trabalhei nessa mais de época, eu 300 trabalhei milhões de para VGV. eu trabalhei para Odebrecht, que era a dona do Sim, projeto, né? sim, sem dúvida. Pô, então, eu tocava lá diretamente com a Cris, né, que era a diretora de incorporação da Odebrecht, e com o Célio, que era o head total. E como diretor da Biara, me reportava a eles naquela ocasião. E, cara, então assim, foi um trabalho. Íamos lançar até o Praças, não sei se você pegou essa época em Jundiaí, que Não, infelizmente o projeto não não peguei. avançou, porque depois aquelas situações todas envolvendo a Odebrecht fizeram eles reavaliar alguns Sim. projetos, uma pena. Mas foi uma experiência muito rica, cara, onde de aprendizado e network, assim, eu cresci muito. E foi onde eu tive que dar um insight também. Por quê, Sérgio? Eu estava numa operação uma operação até então grande, né? Eram 27 plantões, eu liderava ali, né, naquela ocasião, eu, o Júlio Ribeiro e o Everaldo Costa, éramos os 3 diretores, tocávamos 6 superintendentes, quase 30 gerentes, eram mais de 800 corretores ativos, né, em 27 plantões. Então era uma responsabilidade muito grande, porque eu sempre tive uma premissa, cara, que o corretor não é mão de obra, né? O corretor é um ativo intelectual e que todo corretor precisa vender, né? Que merece, ele precisa. Porque se ele não tem filhos como eu tenho 3, ele no mínimo tem boleto para pagar, né? Então ele precisa performar. Então sempre foi uma prática minha os treinamentos em série, né? Multiplicar junto com a ponta. E aí eu lembro que o Arnaldo, quando fui promovido, ele falou para mim, abraço Arnaldo Curiati, falou: Rodrigo, você é um cara que é muito bom em treinar os corretores. Veja uma forma de você continuar fazendo isso agora que você vai atender os incorporadores. Não perde a ponta, porque quem tem a ponta tem tudo. Então foram 2 as estratégias que eu criei. Uma foi o uso do Orkut, né? Pô, olha aí, me entregando, né? Você tá velho, hein? Fazia lá as Explica. O postagens. Orkut era uma O rede Orkut, social. exato. O Orkut era uma rede social bem semelhante ao Facebook. No início você só entrava com É convite. verdade. Ele era bem restrito, né? Tal qual o LinkedIn, por exemplo. Depois abriu. Sim. E fazia um trabalho de engajamento bem orgânico e bem também, como posso dizer, sem know-how, que eu faço até hoje, né? Eu nunca tive um acompanhamento Arregaçar a manga e digital. fazer. É isso. E talvez isso tenha culminado e ajudado a conquistar uma legitimidade, né, no mercado imobiliário, onde alguns seguidores me acompanham, pessoas que eu nem conheço, né, mas que me seguem há tantos anos, desde a época do Orkut, né? E também criei uma estratégia chamada Dica do Boss, que era um e-mail que eu mandava e esse e-mail ia para todos os corretores da Biara. Então eu sempre compartilhava ali dicas, sugestões, estratégias. Mas começou a causar também um certo, digamos assim, uma certo milingre entre os heads da operação, porque eles eram cobrados pelos seus corretores. Falaram, pô, mas o Rodrigo, né, fica Por que você mandando. não faz também, né? Aí, meu, até hoje, né? Às vezes eu encontro amigos e falo, cara, Nelsinho, meu, você fica fazendo essas coisas aí de digital, meu? Eu falei, faz também, pô. Não, não é. E aí eu sei que muitas vezes ou não tem aptidão, ou não tem carisma, ou também não quer se expor, Claro, né? claro. Porque você se coloca numa internet, se você tem teto de vidro, naturalmente muita coisa há de surgir, né? Nunca tive esse problema, então por isso eu consigo fazer e erro aprendendo e tal. E aí, quando eu saí da Biara, em 2015, Sérgio, eu tive um insight, cara, eu tive uma necessidade, porque eu não estava ganhando grana, eu tinha já aberto mão de alguns imóveis em Campinas que eu comprei para fins de investimento, para poder continuar me mantendo na operação. E aí eu conversei com a minha esposa e falei, amor, eu não preciso ficar nessa posição por status. Eu preciso levar o leite para casa. A minha filha estava em vias de nascer, a Heloísa, te amo, minha princesa, hoje com 8 anos. Vai fazer 9 agora, em maio. Eu falei, o que eu preciso é levar o leite para casa. Ela me apoiou, eu falei, cara, eu saí da Biara, como tem que ser pela porta da frente. Agradeci a oportunidade ao Bruno e à Carol. Me deram algumas alternativas, mas eu realmente precisava, Sérgio, ser corretor. Porque eu me garanto na mesa.
E eu precisava estar na ponta. E na Biara eu não conseguiria, né? Não seria bom para a empresa, né? Um diretor que virou corretor, né? E também não seria, não teria ambiente ali. E o problema é que as 3 empresas que eu procurei não quiseram me aceitar como corretor porque eles não entendiam. Eu falei, pô, Grama, como assim? Corretor? Eu falei, cara, eu preciso. Então falou, não, meu, mas não, meu, a gente ajuda, tipo, custa. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu preciso ser corretor. E aí, tanto que eu fui para uma imobiliária menor em Osasco, a Direções, e lá ninguém me conhecia, né? E eu fui fazer um trabalho como corretor, cara. E consegui fazer um trabalho lá bacana. Lancei um produto Anima Osasco, da incorporadora Directiva. Vendi para amigos do mercado. Vendi até para o Rafael, que era copeiro da Biara, lá da República do Líbano, meu amigo. E consegui vender 8 unidades lá. 2 na vez, vendi 6 para indicação. E com isso me capitalizei. Tirei a cabeça d'água. E aí o pessoal da direções isso fomentou, pô, o Rodrigo já foi diretor da Biara, não sei o quê. Aí o Fred, que era o diretor, né, que eu nem conhecia ele, era o diretor do gerente, que era meu gerente, falou, cara, mas você quer fazer o quê aqui? Pega meu lugar. Eu falei, não, Fred, pelo amor de Deus, meu, não é isso. Eu preciso, se eu não tiver como trabalhar aqui, eu vou pro crime. Não, fica aí então. Aí eu recebi um contato, cara, uma headhunter me acionou, dizendo que uma incorporadora do ABC queria me conhecer, a Jaci Construtora. Eu conversei com a Cá, falei, pô, amor, litoral eu tenho um bom domínio, as coordenações todas lá. Interior eu fiz minha carreira, né? Eu acho que eu te conheci nessa Cap- época da Jaci. Capital, É, sim. Isso, foi mesmo. Foi em 2016, é. exatamente isso. Capital, fiz um bom trabalho e tenho legitimidade. Se tem um lugar em São Paulo, no estado, que eu ainda não trabalhei em loco, é o Grande ABC. Que eu tinha boas referências. Quando íamos para a reunião de segunda-feira de diretoria na Biara, com Arnaldo e o Bruno e com a Carolina, então eu levava o feedback do interior, a Carlinha levava o feedback do ABC, e os diretores, né, ali do Aquário Abílio, Marcondes e Souzinho, Mário, traziam feedback da capital. E eu sempre ouvia falar muito bem do ABC pelo feedback que a Carla trazia. Aí eu fui conhecer a Jaci, né? O logo Era um era um índiozinho, um índiozinho, é verdade. índiozinho É, feliz. lembro. E aí, cara, eu fui até lá, conheci o Marcão, o Marco Santag, que tá meu amigo, um abraço. E houve uma sinergia, uma empatia, e a posição era de diretor comercial. E aí eu fui franco com ele. Eu falei, ô Marcão, Que nessa época começaram a aparecer as houses, sim, que era um sim. fenômeno novo em São Paulo. E que era o que eu me propus a fazer. Porque eu. Você sempre estava no lado de imobiliária. É isso. E pela imobiliária, Sérgio, eu percebi algumas deficiências que, mesmo como diretor na empresa, eu não pude mudar, porque eu tinha que naturalmente respeitar o sistema, respeitar a hierarquia. Mas algumas coisas, se eu pudesse fazer com a minha autonomia, eu faria diferente. E foi o que eu fiz desde então. Primeiro na Jaci, Então, Jaci foi a sua primeira foi a house. primeira house que eu montei, né? Foi a primeira house que eu montei em 2016. E ali fizemos um Quase 10 trabalho anos. de um ano. 9 anos atrás. É. E foi bacana pelo seguinte, porque a 8 Jaci, anos. o trabalho maior, Sérgio, ali foi de aproximar a Jaci do primeiro cliente, que sabemos não é o target, é o corretor de imóveis. Então, o corretor naquela ocasião tinha uma imagem deturbada da Jaci, de ser uma empresa engessada, que não quer vender e tal. Então, fiz esse trabalho realmente de visitar todas as imobiliárias do ABC e me apresentar, vender a Jaci. Então, as pessoas que não me conheciam buscavam referência, mesmo que não gostassem de mim, mas não tinha algo que desabonasse. Fala, pô, o cara é trabalhador, o cara é honesto, é correria e tal. E aí a gente conseguiu abrir mercado para a Jaci, né? Foi um trabalho bacana que culminou com um convite de assumir o Grupo Polar do Paulo Vitor. Um abraço, PV, que é o maior em seu segmento de cadeia do frio. Ele domina a nível de América Latina um segmento de refrigeração bem específico. Ele é uma grande potência, uma grande empresa, e ele tinha um braço incorporador chamado Polar Empreendimentos. E aí na Polar eu fiz um trabalho de diretor, eu era gerente, eu era corretor, eu era tia do café, limpava o chão, meu, fazia de tudo. Batia a placa, porque o Paulo ele tinha alguns imóveis, né, na pessoa física, que também tinha que ter liquidez. Então, eu consegui fazer ali um trabalho. E esse trabalho, houve o convite do Galhardi, um abraço do Galhardi, que foi executivo da Zetec há muitos anos. E ele falou, olha, tem um pessoal muito sério, família Ratti, cujo o patrono, né, Dr. Antônio Ratti, fundou a Zetec, junto com o Calil, junto com o Sr. Ernesto.
E ele tem uma incorporadora que é a Caslick, e eles vão lançar um produto. Falei, pô, Galhardo, mas 2019, vão lançar. Por quê? 17, 18, o mercado, para quem não se lembra, tava muito difícil mesmo, né, Sérgio? Você se lembra disso? Lembro. Tava uma draga, ninguém Sem lançava. lançamento. Sem lançamento, o que se tinha era realmente liquidações, saldões de imóveis, que sabemos prejudicam o nosso mercado. E o mercado estava realmente ruim por uma circunstância política. E o nosso mercado, a nosso negócio, o mercado imobiliário, sabemos que ele é o primeiro que sente e o último que se recupera de qualquer intempérie política e econômica. E era o caso. Tanto é que eu fui lá, conheci o terreno do CAC 360, na Rua Humberto Primo, né? Me apaixonei, falei, poxa, só que aí havia algumas dificuldades, o valor de metro quadrado que eles podiam lançar naquela ocasião, R$ 11.000, era acima quase R$ 2.000 do que era praticado no bar. Então, ou seja, a gente ia colocar no mercado um produto que só fechava a conta lançando mais caro. E aí diversos incorporadores visitaram o nosso plantão e torciam pelo nosso resultado, porque seria o primeiro grande lançamento, Sérgio, em 2 anos. Era um Né? termômetro para o mercado. Seria um termômetro. Pô, se o K deslanchasse, em tese o mercado retomaria. Cara, o mercado estava tão sedento por lançamento que fizemos um meeting de enorme repercussão, um meeting no Max Food Plaza, que infelizmente é extinto. Fechou. Cara, colocamos 1.000 cadeiras, Sérgio. Ficou muita gente de pé. Foi um meeting onde nós sorteamos lá um valor significativo em dinheiro, se eu não me engano, R$ 40.000. Que esse é um bom termômetro, né? Se o meeting pegou, quer dizer que Sim, os sim. corretores estão engajados. É né? isso. É o primeiro termômetro. É o primeiro termômetro. Levamos lá o Paulo Storani, né? O capitão do BOP, para fazer a palestra. Sorteamos uma boa quantia em dinheiro. E isso trouxe uma grande equipe. Convidei, na ocasião, a Lopes para fazer o lançamento, né? O incorporador convidou a Lopes para ser a lançadora, a protagonista do produto. E a minha missão como diretor de vendas era montar a house, né? E aí, dentro daquela mesma premissa de Jaci, de Polar, né, da Camargo Corrêa, que eu tive uma passagem lá bem singela, quando o Miele lá estava com o Isaías, me deram a oportunidade de ajustar uma estratégia para vender um comercial que eles têm em São Bernardo do Campo, que era o Jubirubatuba, e que foi uma estratégia que deu certo, cara. Foi bem legal. E aí eu levei esse know-how para a Caslick. Montei uma equipe enxuta, treinamentos de série com os corretores, valorizando a ponta com uma boa taxa, patrocinava ali uma refeição para o corretor. Eu proporcionava para o corretor, Sérgio, e proporciono até hoje, o que eu sentia falta, né? Enquanto estava lá na roleta, né? Que é treinamento, que é atenção, que é respaldo. E isso subsídio. eles valorizam, né? Porque você foi. É isso. Você foi corretor, é corretor. É um papo de corretor para corretor. Então. Você já sentiu aquilo. Sim, sim. Isso, inclusive, é muito legal, porque eu tenho tido alguns convites e tenho a maior felicidade em atender o máximo possível. E eu tenho isso alinhado, inclusive, com a Conscrac, né? Que são consultorias que eu presto, palestras que faço, na sua maioria são gratuitas, ou aquelas que eu tenho direito a algum cachê, digamos assim, eu prefiro reverter em ingressos do evento para poder disponibilizar para os meus seguidores e tal. E eu, como consigo nesses momentos, sabe, Sérgio, multiplicar ideias, informações, coisas que eu fiz e que deram certo, né? E que eu faço no meu dia a dia com as equipes. E na Caslick montei então a operação e com muito trabalho, com muita dedicação, com muita dificuldade, não foi fácil, né? Nós conseguimos performar, cara, e o produto foi um sucesso, foi um case. E aí veio o convite da Constrac, onde você está até hoje. Exato, cara, porque a Caslick, ali não havia uma continuidade naquela ocasião, um outro terreno, então os sócios nos deram a abertura para escutar o mercado. Eu lembro que eu conversei com 3 incorporadores, né? Entre os quais a Conscrac, e a Conscrac tinha um DNA similar ao da Caslick, no sentido de ser uma empresa familiar, uma empresa de dono, uma empresa com perspectivas de lançamento de no máximo 2 produtos ano, que era o que eu buscava, Sérgio. Por quê? Esses anos todos que eu fiquei na Biara, cara, eu não acompanhei o crescimento da minha filha. Eu sempre fui um pai presente, a cada 15 dias eu buscava ela, mas muitas vezes eu pegava minha filha, né? Deixava ela em casa e ia trabalhar. Então eu ficava com ela à noite ou na manhã seguinte. Então, no ritmo Caslick e no ritmo Conscrac, eu tenho qualidade de vida para ficar com os meus filhos. Então era isso que eu buscava. As outras empresas, com quem conversei eram empresas de volume e que não iria me proporcionar essa qualidade de vida. Você tem um ritmo de domingo a domingo, né? É isso. Eu teria certamente um ganho maior, mas eu não teria qualidade de vida. E era o que eu estava buscando.
E por que escolhi a Conscrack, cara? Entre outras coisas. Primeiro pela afinidade, né, com a família Chamas, Dr. Walter, Valtinho, Flávio, um abraço aos sócios. Obrigado pela confiança. E porque eles tinham um grande desafio nas mãos chamado Sorro Paraíso. Por quê, Sérgio? Eu voltei para o mercado da capital depois de todo esse circuito de litoral, de interior, de ABC, né? E as pessoas, há quem dizia que, pô, mas lançar um produto como o K é fácil, né? Mesmo com todas as dificuldades de mercado e tal. E aquilo, claro, eu não sou um cara que tem um ego, né? Eu sou um cara realmente bem tranquilo em relação a isso. Mas eu falei, cara, se assumir um desafio e performar, puta, eu vou me posicionar bem no mercado na capital. E o Sorro era um desafio por quê? Porque ele foi lançado em conjunto com o K360. Foram os dois lançamentos da Zona Sul, em 2019, naquele momento. E o K vendeu muito bem. A House, que eu tive o prazer de servir, foi responsável por 70% do share de vendas, contra 30% da lançadora. O Sorro foi lançado apenas por uma lançadora. E os caras venderam 13 unidades no lançamento. Então o produto realmente não foi bem, cara. E não estava engrenando, não estava encaixando. Então eu falei, pô, é um puta desafio. E eu me apaixonei pelo produto, Sérgio. Então assumimos a Conscrack com o objetivo de resolver o Sorro. E realmente conseguimos. Agora, Né? eu lembro do segundo lançamento da Constrac, Qual foi? que foi lá O Aroshi? no Aroshi, Boulevard o Aroshi, meeting de cara. domingo de manhã, na pandemia. Você lembra disso? Eu lembro disso. Foi o primeiro lançamento que eu fiz na Conscrack, porque o Sorro era um estoque, eles também tinham outros produtos Acho que estocados. foi o primeiro meeting online. Foi o primeiro meet online. Porque até então era só meeting presencial. Porque, cara, a gente fez todo um trabalho, né, visando o presencial. Inclusive, o local do meeting, que era um buffet na Avenida Angélica, já estava sendo alocado no dia e tudo mais. No dia que estávamos para assinar o contrato, eu estava com o Valtinho, decidimos voltar atrás, porque naquele dia saiu um comunicado da Agência Nacional de Saúde que haveria algumas restrições. Aí o mercado ficou empolvoroso, né? A gente com aquilo, né? Fala, pô, e agora, né? Todo mundo. E aí foi que eu convidei dois amigos nossos, né? O Bruno Lesso, um abraço, Brunão, e também o Anderson Trinca, Trinca, que Deus o tenha, um querido, eu até me emociono em falar dele, é um cara do bem, né? E que contribuiu demais, né? Conosco, com os corretores. E os dois toparam a ideia de fazer, e eles não entendiam. Eu falei, mas como assim, Rodrigo? Ao vivo ou você vai gravar para depois? Eu falei, meu, a ideia é fazer ao vivo. Aí trouxe o Daniel, né, da Ação Filmes. Fiz várias coisas com o Daniel depois. Pô, um querido, Fizemos né? vários eventos, meetings e ele, cara... podcasts. Que legal, bom saber. E foi muito legal, porque essa iniciativa gerou para a Conscrack um reconhecimento muito grande. Acredito que também tenham me convidado para fazer parte do time pela quantidade de pessoas que me seguem, pela legitimidade que conquistei também, porque isso tornaria a Conscrack mais conhecida junto ao primeiro cliente, né, que é o corretor de imóveis, e é o caso. Isso nós temos, naturalmente, um entendimento de que o número de seguidores da empresa aumentou significativamente depois do início da nossa operação, em termos de corretor de imóveis e imobiliárias. E o fato é que esse Meet foi um divisor de águas para o mercado imobiliário. Eu lembro. Porque foi o primeiro e foi algo assim realmente... E foi um domingo de manhã, nunca me esqueço. Domingo de manhã. 10 da manhã. Que lembrança boa, Sérgio. Eu lembro. Foi um trabalho que abriu portas pro Bruno, pro Anderson, né? Incrível. Eles fizeram muitos meetings. Depois, inclusive, eu contigo, também fiz, eu fiz alguns. Né? Poxa, vocês surfaram uma boa onda, sobretudo você, né, Sérgio, com seu profissionalismo e network. Obrigado. E você também pegou aquele diamante bruto que nós fizemos, né? O primeiro e lapidou. Então, pô, os meets que você fazia para grandes empresas como a MRV, acompanhei todos, né? Sim. Foi muito interessante, né? E muito legal. E aí, esse lançamento nós tivemos que nos adaptar também ao tal do DocSign, né? Que era o fechamento, assinatura digital. Então, foi um período de testes no mercado e foi também um grande desafio para nós na Conscrack, superado pelo êxito de vendas no produto, cara. Então, foi excelente. O primeiro lançamento que fizemos. Bom, muito papo aqui. É uma trajetória muito bonita do Rodrigo. E para a gente finalizar, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, Rodrigo. Você viu essa abundância do mercado, né? Você acompanha há muito tempo como corretor, como coordenador, superintendente, gerente, diretor.
E você sempre está estudando o mercado, bolando Sim. estratégia, nunca tem medo de nada, arregaça a manga, faz. Se tiver que errar, vai errar, mas tem que dar cara. Como é que você faz essa leitura do mercado hoje, né? O corretor mudou, o tipo de trabalho do corretor mudou, o PAP funciona ainda, panfletagem, ligação, oferta ativa, o digital. Como é que está o mercado hoje? Pô, Sérgio, isso é assim, cara, o que eu percebo, né? Que o mercado realmente mudou há muito tempo, não é mais o cliente quem compra, né? É o corretor que vende, e vende o profissional que está capacitado, que está antenado, que conhece seu produto, conhece seu concorrente, conhece legislação, né? Que conhece, consegue vender valor agregado. O profissional que entende que não é porque o cliente ele procurou por conta de um determinado imóvel que você tem que vender aquele imóvel para ele. É muito importante você entender o porquê o cliente procurou aquele imóvel. A motivação. Essa é a sacada, porque aí você deixa claro para o cliente e fala, olha, eu tenho um portfólio para te atender, eu quero atender a sua família na plenitude. Então, o que levou você vir através desse imóvel? O que, que você busca? É a localização, é a tipologia, né? São os valores, quais os valores agregados? Isso faz com que o corretor se diferencie daqueles que não tiveram essa orientação, por exemplo, e vão focar no produto, e vão muitas vezes falar mal de um concorrente, e vão se expor com o cliente e vão perder a venda sem saber o porquê. Então, procure entender a necessidade do cliente, a motivação dele, e a partir daí você trabalha. Quanto à qualificação, a buscar, eu sou um cara realmente, Sérgio, inquieto, né? Então, tanto é que em 2016, ainda na Jaci, não, 2017 eu estava na Polar, retomei o curso de Direito, né? Porque era uma página na minha vida que eu não admitia ter virado. Pô, estudei até o 9º semestre, né? E aí, e nesse interim, foram 16 anos que eu fiquei curso trancado. Eu nunca voltei porque ou eu estava sem grana, ou quando eu tinha grana eu não tinha tempo, né? E retomei em 2016. Claro que eu não voltei no 5º ano, né? Eu voltei porque as matérias forenses se atualizam semanalmente, quiçá por 16 anos, né? Então eu voltei para o primeiro ano, Teve que dar alguns praticamente. passos atrás. Tive que fazer tudo, mas fiz, concluí o curso, me credenciei, sou bacharel em Direito. E fiz isso porque no mercado imobiliário, na posição que eu ocupo, hoje é diretor comercial ou diretor de vendas, você alcança tal posição por meritocracia de resultado. Mas para mim era importante ter essa posição com uma graduação, né? E agora, mais recente, né, eu concluí o curso em 2019. Em 2021 eu me propus a estudar novamente, né? Eu fiz uma pós-graduação na Universidade de São Paulo, na USP, com gestão de pessoas, um MBA em gestão de pessoas, aonde naturalmente eu tive um conhecimento melhor das lideranças, né? Situacional, entre outras estratégias corporativas que eu posso usar com as equipes que lidero. E que é pauta de treinamentos que faço, palestras que também ministro. Então, eu busco esse conhecimento porque eu não posso ser um cara que vou viver do passado. Eu preciso fazer a diferença hoje, preciso fazer a diferença amanhã. Porque, por exemplo, na Conscrac, depois do lançamento do Aroche, vieram o lançamento do Boulevard Ibirapuera Gamiraé, que era um HMP em Moema. Então, você tem uma dificuldade, e a Conscrac, uma empresa, como sempre, séria, ela só vendia enquadrada, não tinha cartinha. Então, você tinha que enquadrar realmente o cliente dentro dos 10 salários mínimos. E o que mais atendia em Moema era cliente com renda superior. E tivemos êxito. Então, foi mais um desafio. E aí, lancei talvez um dos grandes desafios da minha carreira, que foi o Ores Ibirapuera, empreendimento que é um case do Case mercado São Paulo, do imobiliário, alto né? padrão. De alto padrão. E aí fala aqui o Sérgio, que é uma referência de alto padrão, que conhece muito bem esse segmento, e que foi um empreendimento que foi lançado junto a outros empreendimentos emblemáticos. Então, nós tínhamos que vender naturalmente, concorrer com incorporadoras que tinham um brand, digamos assim, mais forte do que a Conscrac. E embora a Conscrac tenha 4 décadas, né? 42 anos. Faremos 43 anos esse ano, hein? Olha só, a empresa tem 42 anos, eu tenho 41, cara. Então, o orgulho está na Conscrac. E foi um desafio muito grande, tanto é que esse meeting também revolucionamos, né? Subimos uma É plataforma ao verdade, vivo eu lembro e disso. mostramos à vista para o corretor que o cliente teria. No meet anterior, nós revolucionamos do Boulevard Ibirapuera, que nós subimos um balão em Moema, num terreno de 480 metros. Um balão, literalmente, aqueles que se vê, né, voando com as pessoas.
E fizemos a diferença, né? E por fim lançamos agora, na esquina da Ibirapuera com a Indianópolis, o Hive Ibirapuera, um produto diferenciado que concebe uma e duas suítes, com pé direito de 3,90, piso a piso, todos os apartamentos, com vaga livre e todos com vista para o Ibirapuera. Então a gente, uma esquina tão nobre, onde sempre foi ali o Itaú O Itaú, Personalité, o banco. nós pensamos ali em um por andar, 200 metros, mas entendemos que existe um nicho desassistido de pessoas que, por exemplo, Sérgio, querem um ponto de apoio em São Paulo, ou rico que separou e não precisa mais ir para um 200 metros, ele vai se estabelecer bem em 80 com duas suítes. O upgrade de quem quer ter o status de morar ali, o emergente que quer ter aquela vista, enfim, você tem o investidor que anseia por alugar em meia centenas de estúdios, ele vai ter um dormitório, uma suíte com vaga livre e vista para o Ibirapuera e com apenas 42 unidades, um prédio com fachada da FGMF, com conceito de neofilia, enfim, uma receita de locação muito alta, também um desafio, e aí conseguimos também ter êxito. Então, durante todo esse percurso na Conscrac de 5 anos, foram diversos desafios que eu tive de buscar uma qualificação para poder direcionar melhor a equipe, sabe, Sérgio? Então, o conselho que eu posso dar realmente para quem está na ponta é que hoje, em virtude da pandemia, surgiu diversas possibilidades de aprendizado. Esse é uma delas, né? O Vem Sim. para a Mesa, você tem que pegar, cara, corretor como eu sou, ó, de corretor para corretor. Você tem que entrar no YouTube do Sérgio, no Instagram dele, assistir todos os episódios. Cara, Spotify, YouTube, tá lá. tá lá, você vai no mínimo ter a oportunidade de ter um MBA que eu tive que pagar para fazer na USP, você vai receber isso, cara, né? De graça, Aproveite, de graça. de graça, busque se inteirar do mercado digital, porque é sabido que o cliente, antes de adentrar no plantão, ele passa pela internet. Então, procure entender, procure conhecer, para você otimizar o seu investimento, ou caso contrate uma agência, saber cobrar eles, né? Respondendo a sua pergunta, em relação aos trabalhos proativos, eu sim acredito que aqueles trabalhos da moda antiga funcionam, mas não para todos os produtos. Por exemplo, a panfletagem ela não se aplica, na minha opinião, a um produto de médio e alto padrão, porque esse público ele não quer ser abordado dessa forma. Agora, um PAP, corretor bem crajado, com uma boa camisa, né, com a barba feita, né, com um sapato bacana. Então, corretor que queira focar o médio e alto padrão, ele tem que se capitalizar e investir em si, né? E não só em aprendizado, mas também numa vestimenta que torne esse cliente mais aberto a ele. E aí, naturalmente, uma abordagem educada, né? Sem querer ser invasivo. Se é na porta de um restaurante, fala: olha, eu não quero tomar seu tempo. E também, por asepsia, eu não vou te entregar esse folheto, mas eu vou lhe mandar o book digital no seu WhatsApp. Qual é o seu número? Olha que abordagem. É o jeito de pedir. Jeito. E aí você já tem o WhatsApp do cliente para você cadastrar no CRM, garantir um 50, mandar o material para ele, porque é importante. Qual a diferença da panfletagem e do PAP, Sérgio? Na panfletagem você sai com 100 materiais, você queima na porta do carro, embaixo do banco, né, embaixo da porta, sai distribuir na Vera. E aí você fica à mercê de alguém que recebeu aquele material te retornar. Então, é uma ação que você depende de um feedback muito mais passivo, realmente. Enquanto que o porta a porta, não. Você pega 10 materiais. É sniper. Você olha o perfil do cliente, o carro, a forma como ele se comporta e aborda ele. Com o objetivo de conquistar o contato dele, para que o seu feedback depois seja ativo, não passivo. Você tem um contato dele para poder retomar. Sim. Então, essas são algumas das estratégias que funcionam. A oferta telefônica hoje nós temos a LGPD que cerceia muito esse tipo de ação, mas existe o WhatsApp, que aí também o corretor pode fazer uso. Fato é, Sérgio, que essa profissão, para finalizar da minha parte, cara, é uma profissão que mudou a minha vida. Tenho orgulho de ser corretor de imóveis. Sempre que vou adquirir um novo patrimônio, que Deus prepara, eu faço questão de colocar lá corretor de imóveis, porque eu digo, sem demagogia, eu estou o diretor, né? Mas eu sou o corretor. Minha filha tem orgulho de falar que o pai dela é corretor. Minha filha não fala que o pai dela é advogado, fala meu pai é corretor de imóveis e meus filhos são. Conseguir proporcionar para minha família um padrão de vida digno, condizente com o meu volume de trabalho. Né? Conseguir, por exemplo, realizar alguns sonhos de viagens internacionais. Inclusive, quando o Corretores de Alto Padrão está em Dubai, a gente sempre troca ideia no direct, né, Sérgio? Porque é um lugar que eu conheci, que eu tive um apreço muito grande, passei a minha lua de mel lá,
quando casei agora, 2022 em Maldivas com a minha esposa. Depois de 18 anos juntos, decidimos, né, coroar nosso relacionamento e a nossa união estável se tornou então um casamento. E optamos por casar nas Maldivas e passar a lua de mel em Dubai. E fora outros países que tive a oportunidade de conhecer, Nordeste, Norte, boa parte dele. Então, isso é gratificante, porque no final você coleciona momentos e a gente está de passagem. O que a gente puder fazer nessa caminhada para ajudar o Ucre, faça. Se você tiver um caminho mais fácil, hesite, porque o mercado é grande, mas não é, ele é pequeno, né, Sérgio? Muito bom. Bom, é isso, Rodrigo. Parabéns pela sua trajetória. Só eu falei, né, Sérgio? Não, pelo amor de Deus. Muito aprendizado aqui com o Rodrigo. Parabenizar pela sua trajetória. Deixar o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram aqui? @ Broker, né? Broker Rodrigo. _ Rodrigo. Broker _ Rodrigo. Então, marque o Rodrigo aqui no Instagram. Marque @Sérgio Langer. Marque o @Vem Pra Mesa Podcast. Você no YouTube também, deixe seu like, siga o nosso canal no YouTube. Deixe seu comentário. Você já fez algum plantão com o Rodrigo? Já trabalhou com o Rodrigo em algum lugar? Deixa seu like, deixa seu comentário também, que ele vai responder. Vou responder o seu comentário aqui no YouTube. YouTube. Vai ser um prazer, pô. E com certeza o Nelsinho, o Rodrigo, como você conhecê-lo, pode colocar lá que vai ser um prazer ele reencontrar. O bacana do Vem Pra Mesa é que a gente reencontra muita gente nos comentários, nas postagens. Pô, eu trabalhei com ele não sei aonde, fiz plantão com ele. Que bacana. Então, com certeza você vai rever aí gente da velha guarda aí, e gente que talvez você não fale há 10, 15 anos. Com certeza a gente reaproxima muitos colegas no mercado. Então é isso, pessoal. Curta nosso canal. No Spotify também, toda semana um episódio novo. Siga nosso canal para receber as atualizações. E é isso. Obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.